O assassinato de um empresário europeu em plena luz do dia em uma esquina luxuosa da cidade de São Paulo. Um crime que intriga as autoridades brasileiras e albanesas há quase 5 meses. Isso porque o atirador nunca foi encontrado e as imagens do crime que rodaram o mundo criaram um alerta. O que a morte desse empresário, com todo jeito de execução, pode ter a ver com uma das mais violentas organizações mafiosas do mundo? É o que a gente investiga a partir de agora. Um crime com todos os elementos de uma história de suspense. O roteiro, ainda inacabado, se passa na Albânia, país da Europa Oriental. E também no Brasil, mais exatamente nesta esquina de São Paulo, onde um bem-sucedido empresário albanês, Ilir Zelka, foi assassinado. A quem interessava essa morte e qual a ligação entre ela e a máfia? A Albânia, país do tamanho do estado de Alagoas, situado na Península Balcânica, no sudeste europeu. Aqui surgiu uma das máfias mais violentas do mundo. A máfia albanesa. Também conhecida como as gangues dos Balcãs, grupos liderados por gangsters perigosos, que já foram até retratados no cinema. Esse relatório de uma organização não governamental com sede na Suíça mostra o alcance da máfia albanesa. Nos últimos 20 anos, as gangues dos Balcãs se tornaram grandes distribuidoras de drogas em redes que se estendem da América Latina à Europa Ocidental e ao sul da África. O estudo revela também que, além do comércio de drogas, os grupos albaneses atuam no mercado de cigarros e no tráfico humano. E que os mafiosos da Albânia foram para os países de origem da cocaína para se envolver na distribuição. Eles operam principalmente na Colômbia, no Equador, no Uruguai, no Peru e no Brasil. Será que a morte de Ilir Zelka serviu aos interesses do tráfico? Era quase hora do almoço, naquela terça-feira, 1º de dezembro. O albanês fez um curto trajeto entre o hotel em que estava hospedado, ali atrás, e o restaurante de esquina em que estamos chegando agora. Ele não tirava o telefone celular das mãos, trocando mensagens a todo instante. Não percebeu, mas já estava sendo observado do outro lado da rua pelo homem que seria o atirador. O atirador veio até aqui, foi até a esquina, subiu na moto que havia deixado lá e depois voltou para cá. Segundo os funcionários do restaurante, foram pelo menos 4 disparos, apenas um atingiu o corpo do albanês. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O fato é que quase 5 meses depois, as autoridades sabem muito pouco sobre essa execução em plena luz do dia, num dos bairros mais bem policiados da capital paulista. As câmeras de segurança do restaurante registraram tudo. Zelka ocupa a mesa que fica atrás de uma coluna. Mexe no celular o tempo todo. Na rua, o atirador estaciona a moto e desce. Ele caminha pela calçada, observa pela varanda do restaurante e espera o melhor momento para agir. O albanês pede um café. Lá fora, o atirador põe a mão na arma, escondida embaixo da roupa. Fica à espreita. De repente, começa a atirar. Ferido, Zelka se joga no chão, se arrasta, tenta se esconder. Os funcionários também se assustam. Deste outro ângulo, dá para ver o albanês no momento em que é atingido. O restaurante estava praticamente vazio e o atirador foi embora sem levar nada.
Eu fui até o restaurante esta semana. Escolhi uma mesa perto da calçada. A marca de um dos tiros ainda está na pilastra, mas foi coberta por um adesivo em forma de coração. Um dos funcionários me contou o que viu. Aí atirou daqui onde você está aí, desse negócio, e foi embora. O café nem chegou a ser servido, né? Não ia servir, aí aconteceu isso. Agora os 4 disparos não atingiram ele, né? Um só que pegou aqui e parou, né? O Domingo Espetacular conseguiu novas imagens da fuga do atirador. Poucos minutos depois de deixar o restaurante, o assassino abandona a moto numa praça, tira a camiseta de mangas compridas e deixa tudo ali. Em seguida, aparece correndo por uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista. Ele nunca mais foi visto. A moto e a roupa usadas na execução não deixaram vestígios de digitais, porque chovia muito aquele dia e o material genético foi comprometido. Durante a investigação, foi apurado que o veículo apareceu apenas uma vez nos radares de São Paulo, o que pode indicar que o assassino trouxe a moto dentro de um veículo maior. A morte de Ilir Zelka foi destaque em várias línguas. As imagens do assassinato exibidas pela Record TV repercutiram em todo o mundo. As TVs albanesas informavam que ele não tinha antecedentes criminais e que morava na cidade de Tirana, capital do país. Apesar de Zelka não ter passagens pela polícia, este jornalista investigativo, em entrevista a uma emissora albanesa, afirmou que o empresário era um mafioso experiente. Ele era ligado à máfia albanesa há pelo menos 20 anos. Atuava num braço da organização criminosa com sede na cidade de Fir, no sul da Albânia. A Albânia, de onde saiu o empresário executado aqui em São Paulo, era até pouco tempo uma das nações mais fechadas da Europa. Ultimamente ela vem sido conhecida como um narco-estado. O primeiro narco-estado europeu. Isso quer dizer que é um lugar onde o crime organizado, o tráfico de drogas e a própria política local muitas vezes se misturam. Em condições como essa, nada melhor do que conversar com jornalistas investigativos independentes que trabalham no caso. Um deles é Bessar Likmeta, que conversa comigo agora e a quem eu agradeço. Thank you for joining us, Bessar. Thank you for the invitation. Shall we talk about Ilir Zelka? Ilir Zelka é um homem misterioso para nós na Albânia também. Bessar trabalha para uma importante agência de notícias albanesa. Ele investigou o caso e garante: a forma como Zelka foi morto diz muita coisa. Nós não sabemos se ele está envolvido com crime organizado, mas esse tipo de assassinato, de crime, continua acontecendo. Tem muitos crimes envolvendo homens albaneses na América do Sul, e a maioria deles tem relação com o tráfico internacional de cocaína. Para o jornalista investigativo, Ilir Zelka pode ter sido traído, ou então vítima de uma guerra interna da própria organização criminosa. Pode ter sido vítima de um trabalho mal feito, um carregamento de droga que chegou ao destino final, por exemplo, ou responsabilizado pelo vazamento de informações, uma suposta traição. O Domingo Espetacular apurou que Zelka é tio do albanês Dritan Hirengo, de 44 anos, que está preso desde 2018 no Rio de Janeiro por tráfico internacional de drogas. Ele era procurado pela difusão vermelha da Interpol, ou seja, a atenção mundial para a captura dele estava em alerta máximo. 400 pessoas procuradas pela justiça brasileira nos últimos 5 anos teriam sido presas no exterior com base em uma difusão vermelha publicada pelo Brasil. O sobrinho de Ilir Zelka usava o nome falso de Ioan Lucian Anastasiou. Ele foi preso em São Paulo com quase 4,5 milhões de reais em dinheiro vivo, 807 mil dólares, tudo guardado em casa. Já era investigado pela Polícia Federal. Tivemos acesso ao depoimento de Dritan Hirengo na audiência à Polícia Federal.
Em espanhol, ele disse que estava receoso de falar porque não compreendia quase nada do que se passava na sala de audiência e que a ausência de tradutor na língua albanesa seria um obstáculo ao exercício da ampla defesa. As perguntas, quando eu tenho que... Eu não posso entender as perguntas, os detalhes. Eu não vou conseguir entender. Que me pode salvar a vida, o que eu tenho. Mas a audiência continuou com a ajuda de uma tradutora de espanhol. O sobrinho de Željka negou ser traficante. Dritan afirmou que tinha interesse em montar uma empresa voltada à exportação de produtos eletrônicos, que seriam adquiridos no Paraguai, trazidos ao Brasil e depois revendidos na Albânia por até 4 vezes o preço original. Sobre o dinheiro apreendido com ele, Dritan disse que era fruto do trabalho lícito em seu país como sócio de uma empresa de reciclagem. Apesar de negar envolvimento com o tráfico, a polícia e o Ministério Público asseguram que o sobrinho de Ilir Željka era o principal elemento das empreitadas criminosas informadas na denúncia, o dono da droga, responsável pela aquisição e pelo repasse, e que estava associado aos demais para fins de tráfico internacional de entorpecentes. Dritan insistiu em dizer que seu interesse no Brasil é exclusivamente afetivo. A mulher de Dritan se chama Aline e mora no Rio de Janeiro. O casal se conheceu na Espanha e teve uma filha. Segundo a polícia, 2 dias depois da execução de Željka, Aline esteve no hotel em que o albanês estava hospedado em São Paulo. No depoimento, ela revelou que foi até lá para buscar objetos pessoais deixados pelo tio. Ela e a filha, inclusive, já tinham jantado com Željka no mesmo restaurante onde ele seria morto. Sentaram onde, mais ou menos? Onde você tá aí? Nessa mesa? Veio com ela e uma menininha, acho que ela tem uma filha. Isso mesmo, uma filha brasileira. Segundo Aline, o albanês veio ao país para contratar um bom advogado brasileiro, capaz de tirar o sobrinho, Dritan Hrirengo, da prisão. Essas execuções de familiares é típico mesmo de crime organizado, mais ainda de narcotráfico, porque quer gerar esse medo não só para quem, o indivíduo que está envolvido, mas um exemplo para todos os outros, de que se houver uma traição, não só ele, mas seus familiares estarão também no alvo de serem mortos. Ilir Željka se hospedou em pelo menos 3 hotéis diferentes dessa região, inclusive nesse aqui. Nós vamos entrar agora justamente no quarto que ele ocupava no dia em que seria assassinado. É a primeira vez que uma equipe de TV tem acesso ao lugar que foi completamente periciado pelas autoridades na época. Aqui de cima, inclusive, do 17º andar, é possível ver o restaurante de esquina onde ele foi baleado. Aqui dentro, o albanês teve encontros com homens bem vestidos, de aparência estrangeira, mulheres brasileiras também. Sempre reuniões rápidas, mas não naquele dia. Naquele dia ele parecia calado, diferente, fazia poucas brincadeiras com os funcionários do hotel. Os relatos que chegaram à polícia descrevem um homem preocupado com a própria segurança. Prova disso é que o albanês pediu para usar o cofre do hotel, fez questão disso. Mas não só, ele também fez um pedido incomum ao gerente. Não queria passar mais do que 2 noites no mesmo quarto. Estava sempre trocando de suítes, como se soubesse o que estava para acontecer. Este é o telefone que Željka tinha nas mãos quando foi executado. Mesmo tanto tempo depois, a polícia ainda não revelou se encontrou algo relevante no aparelho. Na pátria de Ilir Željka, as autoridades também não avançaram nas investigações. Brasil e Albânia, 2 países desafiados por um crime que, segundo esse especialista, poderia ser esclarecido se as autoridades trabalhassem em conjunto com inteligência financeira. Rastrear o dinheiro. Combater esse tipo de crime não tem outro jeito. E é onde mais dói, né, o crime organizado. É o dinheiro. Portanto, como dizem os americanos, né, follow the money. Siga o dinheiro. O dinheiro deixa rastros. Afinal, quem era Ilir Željka? Um mafioso? Um traficante internacional?
Ou apenas um tio que pagou com a própria vida pelas perigosas ligações do sobrinho com a máfia albanesa? Por enquanto, nesse roteiro cheio de suspense, algumas perguntas ainda vão ficar sem resposta.